E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje, o seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Pronto. Alô, gente amiga do Jornal Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se apareceu outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Uma ótima noite a todos vocês que estão ligadinhos com a gente, sempre para poder estar atento e sabendo de tudo que acontece, tudo que realmente está atento nessa vida de hoje, nessa nossa cidade, nesse nosso município, nessa nossa região, não é mesmo? Muito obrigado pelo carinho, você já pode ir compartilhando aí, tá bom? O jornal A Voz do Povo. Hoje iremos ter aí a presença do senhor Miguel Ângelo falando sobre a questão da doutrina espírita, tá? Deixa eu ver aqui, já mandando aqui para ele o convite. Pronto. Opa. Pronto. Então, aí agora eu quero chegar e agradecer a todos vocês por mais um dia, um dia, né, gostoso. Hoje faz um solzinho, hoje ainda bem que não choveu tanto, né? Chega de ficar chovendo, é muita chuva, né, gente? Aí é complicado, né? Muita chuva, aí é duro, é complicado mesmo, viu? Mas deixa eu ver aqui como que a gente pode fazer. São 19h07. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023, hein? Olha que bacana, hein? E eu quero lembrar aqui, deixar lembrado aqui a vocês, que ontem teve um assalto, um roubo de um carro, é um tal de Neuroc, o negocinho, o nome do carro, é carro moderno. Esse carro moderno eu não conheço muitos nomes, não. Mas aí foi, aqui, ó, esse aqui, de placa ANP3J38. Tá vendo? Neuroc, o negocinho, um carro meio complicadinho é o nome dele. E até agora, desde ontem, gente, já foi avisado, inclusive, de imediato a Polícia Militar, mas até agora não encontraram. Foi ali em frente à Igreja do Rosário, inclusive a moradora tinha acabado de descer para ir numa loja com alarme, ligou o alarme e tal. Ela ouviu o alarme tocar, quando ela veio e o ladrão fugiu tocando o alarme e tudo. Pode um negócio desse? É complicado. Então é esse carro aqui, ó. Se você vê esse carro aqui, ó, a ANP3J38. Olha, é Neuroc, um negocinho. Então, basta ligar para 190 para a Polícia Militar, tá bom? E nesse momento vamos ter aí o prazer de trazer mais uma vez, na terça-feira, depois do carnaval, de tantas festividades, ele, o seu Miguel Ângelo. Vamos lá. Boa noite, seu Miguel Ângelo. Boa noite, Geraldo. Boa noite ao seu público. E estamos muito felizes de poder participar com você, junto a esses que se interessam ou, porventura, têm
alguma curiosidade em relação à doutrina espírita. Estamos aqui à disposição para juntos podermos conversar, trocarmos impressões, sempre sob a luz da doutrina espírita. Exato. O seu Miguel Ângelo, primeiramente, né, bom saber que após o carnaval aí estamos todos bem, né? Ainda bem, né? E principalmente ter o prazer e o privilégio de tê-lo novamente aqui no nosso jornal A Voz do Povo. Seu Miguel Ângelo, vamos para a primeira pergunta, entre tantas e tantas e tantas. Tem até outras aí que era para mim colocar, mas eu nem coloquei, porque é muitas perguntas. Mas a primeira, ser médium, seu Miguel Ângelo, ser médium é uma escolha? Bem, primeiramente nós temos que situar o que é ser médium, né? Existe uma outra questão, né, que certamente será feita, perguntando especificamente sobre o que é ser médium e a mediunidade. Ser médium é aquela faculdade que muitas pessoas têm de sentir a influência dos espíritos. Na realidade, a grande maioria das pessoas tem esta percepção. Alguns mais intensamente, outros menos. Então, nós todos somos mais ou menos médiuns. No entanto, na definição de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele vai estabelecer que é médium, na acepção da palavra, aqueles que sentem ostensivamente a presença dos espíritos. Então, esses são aqueles que têm a mediunidade ostensiva, que os espíritos se manifestam, eles veem, eles ouvem, eles trocam impressões. Esses são os médiuns ostensivos. E dentre esses médiuns existem aqueles mais conhecidos, né? Como foi Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, como é o Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira, além de outros, como José Raul Teixeira, e tantos que por aí existem, e que não são exclusividade do espiritismo. Então, ser médium é uma condição natural, independente de se tratar de crer ou não no espiritismo ou em qualquer outra religião. Agora, a questão, ser médium é uma opção? No conceito do médium ostensivo, é uma forma de escolha, sim. Aquele médium que tem uma tarefa, que tem uma missão junto à sua faculdade mediúnica, à sua mediunidade. E estes são aqueles que escrevem, que se reportam à mediunidade nas mais diversas formas, têm uma atividade ligada à mediunidade. Então, fizeram a opção de surgirem como médiuns. Porque a questão, Geraldo, e ouvintes e telespectadores, é que a mediunidade, ela é uma faculdade que é do próprio espírito. Então, a faculdade mediúnica, ela se manifesta primeiramente no corpo espiritual. Quando esse espírito reencarna na Terra, ele transmite ao corpo físico aquelas condições que estão no corpo espiritual e que vão se manifestar agora no corpo físico. Portanto, para ser médium ostensivo, é uma certa tendência orgânica, é uma característica do próprio organismo. É o organismo que, através das glândulas, especialmente a epífise, que é a glândula responsável por essas manifestações do médium ostensivo, é através dessa glândula que se fazem os processos de interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, sendo que médium é uma palavra de origem latina, que significa aquele que está no meio. Portanto, o médium é um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Daí, receber esse nome de intermediário. Quando ele tem, portanto, uma tarefa, uma missão, então é uma opção. Isso está ligado à sua responsabilidade e deveres diante da vida que ele está experimentando na condição de médium. Só que existe um item, né, seu Miguel Ângelo? As pessoas costumam sempre ir no centro, né, principalmente no Allan Kardec, no Centro Espíritas e da doutrina espírita, para tomarem passe, né? Porque tem os dias certos, né? Inclusive na Allan Kardec tem os dias certos para tomarem passe em determinados locais onde que existe a leitura e o aprendizado.
Agora, aí entra essa pergunta. O passe, ele não é dado por um espírito incorporado no médium? Ou tem algum espírito incorporado nesse médium no momento desse passe? Bom, o passe é uma aplicação de energias fisiopsíquicas ou energias espirituais. Então, nós chamamos no espiritismo fluidoterapia, ou seja, são as energias que nós chamamos de fluidos, porque não são reconhecidos pela ciência oficial, então são fluidos. Mas o passe, Geraldo, ele pode ter 3 características. Existem 3 espécies de passe. Existe o passe magnético, que é o passe em que uma pessoa que possui esse magnetismo pessoal, possui esta abundância de energias fisiopsíquicas, magnéticas, que ele aplica o passe por sua vontade. Esse é o passe magnético, que não depende dos espíritos. Existe também o contrário, ou o oposto, que é o passe espiritual. Ou seja, os espíritos conseguem fazer passes e realizam através desse processo, dessa medida, muitas curas, muitas assistências, que nós muitas vezes pouco percebemos no primeiro momento. Então os espíritos, que são os seres que viveram na Terra e que agora não têm corpo físico, que se manifestam nesse plano invisível, os espíritos, eles fazem passes também. Agora o passe a que se reporta a pergunta é o que nós chamamos de um passe combinado. Existe o passista, ou seja, um médium que aplica passe. E ele oferece dos seus fluidos para que os espíritos, manipulando esses fluidos com os fluidos espirituais, e muitas vezes fluidos retirados da natureza, vão compor, estabelecer este conteúdo fluídico e aplicar sobre o paciente. Então, o médium passista, ele pouca participação tem no passe. Na realidade, ele está ali para oferecer de si os seus recursos fluídicos. E os espíritos benfeitores é que, por sua vez, vão tomar esses fluidos e, avaliando a condição de cada pessoa que vai para receber o passe, que nós chamaríamos de paciente, eles vão avaliar o que aquela pessoa mais necessita e manipulando esses fluidos, que são dos encarnados, no caso um médium passista, e dos próprios espíritos benfeitores, eles vão compor ali uma realização fluídica para beneficiar aquele que está recebendo o passe. Estou aproveitando aqui, já dando boa noite aí, o pessoal já dando boa noite aí, a Patrícia Leão dando boa noite, também o Carlos Felipes dando boa noite, Sandro Araújo dando boa noite, Fábio Madeira dando boa noite, Laís Lima dando boa noite, Maria Alice dando boa noite, boa tarde, Geraldo Carvalho, e convidado, também o Pedro Queiroz do Exército lá, boa noite, e a dona Sônia Suardi também. Boa noite a todos vocês, obrigado pelo carinho, e daqui a pouquinho eu vou citando mais nomes aí, tá bom? Seu Miguel Ângelo, muitas orações são semelhantes às da Igreja Católica. São realmente semelhantes ou não? Vamos colocar a questão da prece, né? Da oração. Isso. No Espiritismo, nós aprendemos que orar não é declamar orações decoradas e encadeando frases numa certa sequência. Orar, nós aprendemos no Espiritismo, primeiramente é um ato de comunicação. E a transmissão do pensamento de quem está orando se estabelece com a força da vontade daquele que ora. E a oração, nós aprendemos na doutrina espírita, que tem mais capacidade de penetração, tem mais capacidade de disseminação, aquela que é feita com os sentimentos. Portanto, orar
simplesmente declamando, encadeando frases que estão ali na memória, isso não é efetivamente aproveitar-se de todos os recursos que a oração ou a prece podem nos oferecer. O Espiritismo nos ensina que neste ato de comunicação, a criatura busca primeiramente o Criador, busca a Deus, e dirige-lhe os pensamentos com o melhor sentimento que possa ter. E a partir deste ato, que é da vontade e, portanto, dinamizado pela força do querer de cada criatura, dirigindo a Deus a sua prece, estabelecerá o retorno da resposta a essas preces. E essa resposta vem em forma de uma intuição, em forma de um pensamento, em forma de uma inspiração, através da capacidade de perceber aquilo que é a vontade de Deus. Então, o Espiritismo, nós aprendemos dessa forma. E a transmissão do pensamento, ela é viabilizada através daquilo que nós chamamos do éter, ou fluido cósmico universal, que é essa matéria cósmica primitiva, que tem a mesma função do ar quando transmite o som. Esse fluido universal, ele é o meio pelo qual a prece se espraia, a prece é transmitida. E pode-se orar por si mesmo, pode-se orar pelos outros, pode-se orar por uma coletividade. Então, as nossas irradiações mentais, no momento da prece, é como se fossem ondas que nós emitimos na direção, primeiramente, de Deus, e depois nós podemos entrar em comunicação com os espíritos superiores, pedimos rogar a Jesus que nos assista, aos espíritos elevados, como, por exemplo, Maria Santíssima. Então, a prece no Espiritismo, ela não é aquela prece que está estabelecida como o Pai Nosso e como a Ave Maria, necessariamente. As pessoas podem fazer a prece como se fosse um diálogo, uma conversa, onde cada um de nós se abre com toda a espontaneidade, com toda a autenticidade, porque a Deus nada está oculto, e nos expressamos aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos precisando. E a prece foi muito bem caracterizada nos seus fundamentos por Jesus. Jesus no Evangelho nos ensina a orar. Por exemplo, ele vai dizer assim: não vos assemelheis aos hipócritas, que oram em pé no canto das praças, para serem vistos pelos homens. Creiam-me, eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando orardes, busca o teu quarto, e fechada a porta, ora em secreto. E Deus, que sabe o que se passa em secreto, vos recompensará. Não acrediteis que pelo seu muito dizer e pelo seu muito falar sereis ouvido. Então Jesus está, nesses trechos do Evangelho, nos ensinando a orar. E ele então oferece-nos um modelo de oração. E ele vai dizer: então vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja. E ele vai nos ensinando a como orar. Mas aquela oração foi Jesus quem fez para o Pai, para Deus. E nessa oração existe um modelo de prece, onde nós vemos ali o louvor, quando ele exalta o Criador, quando ele enaltece Deus. Depois, ele vai fazer uma rogativa ou um pedido, que também é a segunda caracterização da prece. Então, Jesus está nos ensinando como orar. Como orar. Então, pedir, agradecer e louvar. São as três condições que toda prece que nós proferirmos devem ter. Porque a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, tem essas características. Então nós podemos orar com as nossas palavras. E as palavras não são importantes. O importante é o que a pessoa sente, é o que ela externa, é o que ela coloca como o centro do seu sentimento, nessa reverência à vida e a Deus. Então, a prece pode se assemelhar ou não.
Nas casas espíritas, nós, por exemplo, em certas circunstâncias, nós oramos o Pai Nosso, mas nós oramos pensando no que nós estamos falando, tentando sentir o que nós estamos dizendo dentro de nós mesmos. Nós podemos orar, por exemplo, a Maria, que é a mãe de Jesus, um espírito elevado que veio ao mundo na missão de oferecer o seu ventre para que Jesus se apresentasse como um dos homens. Então também é uma entidade superior, é um espírito iluminado que veio de um outro mundo, de um mundo feliz, para nos favorecer. Podemos orar a ela, mas o que é mais importante é orar com o sentimento. E aliás, existe uma pequena fábula, uma pequena história de um escravo que, vivendo no cativeiro e sofrendo as condições mais difíceis, ele mal sabia falar, se expressar. Então, todo dia, quando ele se dirigia ao seu eito de trabalho, ele retirava o chapéu, colocava o chapéu sobre o peito, numa atitude de respeito, e dizia assim: meu Deus, estou aqui. Então, esta era uma prece muito simples, mas dita com tanto sentimento, que certamente chegava ao solo do Altíssimo com muito mais valor do que aquelas preces ditas com tantas palavras em que não são pensadas e que não são sentidas. É, bem aprofundado, né? Realmente, meu. Às vezes, pequenas palavras dizem muito mais, né? Como até, inclusive, às vezes, um certo olhar diz mais do que várias palavras, né? E nas orações ou nas preces ou nas rezas, às vezes o sentimento é que é válido, né, seu Miguel? É realmente... É o mais importante. O mais importante é o sentimento. Porque é como se a criatura estivesse se dirigindo ao Criador. Então, nós estamos num momento muito especial. Porque nós estamos em comunicação com o Senhor do Universo, aquele que criou todas as coisas e que nos criou também. Então é um momento sublime, é um momento de respeito, é um momento de recolhimento, onde os sentimentos devem estar ali apresentados com toda a autenticidade e com toda a força da nossa boa-fé. E acima de tudo com toda, como o senhor acabou de citar, né, toda a sinceridade, né? A sinceridade, sim. Aquela sinceridade do coração, que sai realmente do coração, né? Não só falas, né? Isso. E sabe, Geraldo, que tem uma fala curiosa de algumas pessoas que dizem assim: bem, se Deus sabe de tudo que nós precisamos, por que orar? Algumas pessoas têm essa, nós dizemos assim, que quando a criatura se coloca frente ao Criador, acima de tudo, ela deve estar sentindo-se num estado de humildade. Porque tudo que nos é dado e tudo que nos é oferecido vem de Deus. E como criaturas, nós temos que ser profundamente gratos a Deus por tudo que temos. Então, imaginar que nós não precisaríamos orar porque Deus sabe o que nós precisamos, não deixa de ser, assim, um ato com um certo grau de arrogância. Porque a pessoa parece que não quer se dignar a dirigir-se ao Criador. E eu digo isso para aquelas pessoas que acreditam em Deus. Porque há aquelas que se dizem ateias, né? Os ateus. Então essas pessoas já não acreditam que Deus existe, imaginam que tudo é obra do acaso, que das circunstâncias aleatórias. Mas para aquele que reflete sobre a vida, que pensa a respeito de si mesmo, que observa a natureza, que vê os ciclos tão perfeitos que existem em todos os movimentos dos astros, os movimentos da água na nossa atmosfera, dos movimentos das placas tectônicas, dos vulcões, das nuvens. Então tudo foi pensado, porque ali está expresso um efeito inteligente. Então o acaso ou as forças aleatórias, elas não são inteligentes. Então elas não poderiam produzir nada, porque o acaso não pensa, o acaso não é nada. Agora, quando nós nos reportamos as causas a partir dos efeitos que nós observamos, nós invariavelmente chegaremos a Deus. E todos os atos de nossa vida deveriam ser iniciados com esse reportar-se a Deus, falando ao Senhor da vida
que nós estamos ali pela vontade dele, que existimos pela sua obra e que o seu pensamento nos envolve, nos permeia e nos sustenta. Então, deixar e fazer tornar-se sagrado o ato mais simples. Quando nós, então, oferecemos a Deus a oportunidade de realizar algo de bom, por alguém ou por muitos, por nós ou por todos. É o que uma coisa que eu sempre falo em diversas vezes no jornal, sejam sempre humildes. A coisa mais importante no ser humano é a humildade. Aquele que vive com arrogância, prepotência, hipocrisia, demagogia, pode ver que não vai para frente. Acham ou pensam que estão enganando muitos por muito tempo, mas na verdade estão se enganando a vida eterna, né? Porque deixam de ser humilde e todo aquele que não é humilde nesse mundo, creio eu, que não consegue nada nessa vida. É o meu modo de pensar, sabe? A gente tem que ser humilde desde cumprimentar até aquele que não consegue fazer nada, com até aquele também que consegue fazer tudo. Porque, na verdade, entre esse que consegue fazer nada e aquele que consegue fazer tudo, só tem um que realmente conseguiu e consegue ver o certo e o errado, que é o grandão lá em cima, que é Deus. O resto, na verdade, é o que eu sempre digo, são o resto. É por isso que nós temos que ser humildes, né? Um para com o outro, porque a humildade é tudo nesse mundo. Se você, é como vem o velho ditado, né? A minha educação depende da sua, mas a minha humildade não depende da sua. A minha humildade depende de mim mesmo. Porque se eu ficar esperando pela humildade do próximo para ser humilde, então eu também poderei, em vários momentos, ser prepotente, ignorante, demagogo, né? Porque eu vou estar sempre querendo ser o que o outro é, e não o que meu íntimo que é ser humilde. Isso que é mais bonito. Seu Miguel Ângelo, Ana Maria Barros está dando boa noite, tá bom? E eu vou agora para um pequenininho intervalo e logo em seguida, seu Miguel Ângelo, eu vou vir com essa pergunta aí que é bem interessante. Não existe ou existe a obrigatoriedade de frequentar um centro espírita para ser kardecista? É uma pergunta interessante. Mas eu já volto já. Enquanto isso, o senhor vai tomando uma aguinha aí, seu Miguel Ângelo. Já são 19h32, já voltamos já, hein? A Unimed Sul Paulista é uma empresa de todos e para todos. Temos orgulho em contar com o talento de pessoas com necessidades especiais. Colocamos cada dia mais nossa prática de inclusão e diversidade. Afinal, somos todos iguais nas diferenças. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano.
Olá, eu sou o Dr. Neto da Odontologia Salem. Nós preparamos vários vídeos com muitas dicas sobre saúde bucal. Curtam nossa página no Facebook, Odontologia Salem, e nossa página no Instagram, @Odontologia Salem. Em sua festa de casamento, aniversário, confraternizações empresariais. Telefone e WhatsApp 15 9982 91323. O menor preço com a melhor qualidade. São 19 horas e 35 minutos, 19 horas e 35. Tem também aí o Ronaldo Ramos dando grande, Geraldo. Um abraço aí, Ronaldo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tá bom? Estamos aí com bastante pessoas nos assistindo nesse momento. E eu aqui estou hoje com a presença do seu Miguel Ângelo, falando e respondendo diversas perguntas sobre a doutrina espírita, né? E nesse momento, então, agora eu vou para mais uma pergunta, entre, na verdade, centenas, milhares que eu recebo aí no WhatsApp. E você pode aqui, ó, estar aqui, ó, através desse WhatsApp, também enviando mais perguntas aí ao seu Miguel Ângelo sobre qualquer dúvida que você tiver sobre a doutrina espírita, tá bom? É o 9982-91323. Seu Miguel Ângelo, já deu para tomar uma aguinha já bem caprichada, né, seu Miguel? Agora vamos aí, então, responder essa questão. Existe ou não a obrigatoriedade de frequentar um centro espírita para ser kardecista? Pode ser. Deve estar com algum probleminha na transmissão do seu Miguel. Primeiramente, vamos falar um pouco... Agora voltou. Está me ouvindo? Posso falar? Posso responder? Agora voltou, tranquilo. Ok. Então, kardecismo. Kardecismo é uma palavra que não é bem aplicada para o espiritismo. Porque o espiritismo é uma doutrina que foi trazida pelos espíritos. Por isso nós chamamos de doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos. Allan Kardec é o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, como ele codificou, como ele organizou, estabeleceu métodos e fez a apresentação da doutrina, então nós falamos que o espiritismo foi codificado por Allan Kardec. Portanto, seria, de alguma forma errônea, dizermos que o espiritismo é a mesma coisa que kardecismo. Não. O espiritismo é uma doutrina dos espíritos. E Allan Kardec, isso. E Allan Kardec foi quem codificou, organizou e estabeleceu métodos para que nós pudéssemos compreender e estudar. Opa, caiu a transmissão do seu Miguel, caiu a transmissão, mas já com certeza ele já estará retornando, né? Já estará retornando. Aí a gente sentiu já que estava com esse probleminha que deu uma travadinha. Aí, ó, agora sim, agora retornou novamente. Retornou, tranquilo. Continue, seu Miguel Ângelo. É bom você ter falado dessa questão do kardecista com a doutrina espírita, porque, na verdade, muita gente confunde, né, ou mistura até. Por causa do Allan Kardec, então são kardecistas. Não, simpatizantes pelo Allan Kardec é uma coisa. Agora, a doutrina espírita é a doutrina espírita, né? Exatamente. Ela não está dependente de Allan Kardec. Foi ele que organizou, que codificou, que trouxe para nós,
de uma forma metódica, né, a apresentação da doutrina espírita. Agora, a doutrina espírita, ela é obra dos espíritos superiores, que trouxeram esta nova ordem de ideias e que nada mais é do que a continuidade do cristianismo de Jesus dos primeiros séculos. Eu entendo. Deu uma travada novamente, não sei o que está acontecendo, está dando uma travada aí com o senhor. Gente... Mas aí aguardar o seu Miguel Ângelo retornar? Não existe essa... Ah, tá. Peraí, está dando uma travada, eu não sei... Agora retornou. Retornou. Eu estou percebendo eu estou percebendo que aqui na minha região, onde eu estou, acho que o sinal às vezes está um pouco fraco. Agora retornou. Então, não é necessário, porque o Espiritismo é uma ordem de ideias, é uma filosofia, e é uma doutrina que ela tem o caráter não somente filosófico, como científico e como moral. Então, aquele que é simpatizante, aquele que estuda, aquele que busca, e aquele que se declara, porque assim ele sente, ele compreende-se como alguém que utiliza os fundamentos da doutrina espírita para poder interpretar a vida, para poder se autoconhecer, para poder realizar o bem, para estabelecer esse vínculo com o pensamento do Cristo. Então, ele pode ser considerado um espírita, sim, um espírita, porque ele professa essa fé. Ele declara que ele é espírita e que ele não somente aceita, como ele sabe e compreende os fundamentos da doutrina espírita e se pauta por eles. Então tem as suas referências no fundamento da doutrina espírita. Então ele é um espírita da doutrina codificada por Allan Kardec e não é necessário, evidentemente, frequentar um centro. Isso é uma questão de foro íntimo em que a pessoa sente que ela tem todos os vínculos com a doutrina espírita. Tá dando, tem momentos que está dando uma travada aí na conexão do senhor. Agora retornou. Mas deu para finalizar e entender bem. Ainda bem que só a imagem que paralisou, mas a fala continuou. Certo. Então quer dizer que na questão de não existe essa obrigatoriedade, né, seu Miguel Ângelo? Não é esse formalismo. Porque nessa ordem de ideias a pessoa se enfronha e ela compreende e se entende como sendo espírita. Porque ela acredita em reencarnação, ela acredita em Deus, ela acredita na pluralidade dos mundos habitados, ela acredita na reencarnação, ela acredita na ação do bem, que é a prática da caridade ou do amor ao próximo, como sendo fundamentos que compõem esta ordem de ideias que formam o conjunto da doutrina espírita. Então, na próxima pergunta agora, eu vou até aproveitar, vou até mudar o nome, porque foi me passado, colocado também como catecismo, e não é a doutrina espírita. Então, nem todos ou todos que praticam a doutrina espírita vêm ou recebem espíritos? O senhor conseguiu ouvir ou não? O senhor está conseguindo ouvir, seu Miguel Ângelo? Está oscilando, agora foi o seu sinal, Geraldo, que caiu. E aqui está tudo tranquilo, o senhor que está dando uma paralisada aí, mas tranquilo, aqui logicamente o senhor recebe de mim. Mas aqui, nem todos que praticam a doutrina espírita, eles veem ou recebem espíritos? Eu acho que está ainda dando uma paralisada. Não, nem todos. Porque a condição de oferecer a passividade mediúnica para que os espíritos se manifestem através de cada um, isso é mediunidade. Isso é a faculdade mediúnica, né, que nós conversamos há pouco. Então, nem todos são médiuns ostensivos. Nem todos que estão no espiritismo são médiuns ostensivos. Aliás, a maioria não é. Então, portanto, não é necessário se dizer espírita para receber espíritos
ou comunicações de espíritos, ou mesmo obter a evidência do mundo espiritual. Não, porque existem as outras doutrinas que nós chamaríamos de espiritualistas, e que são aquelas que acreditam no espírito como ser imortal, e que têm os seus fundamentos baseados, por exemplo, no sincretismo religioso. Nós sabemos que muitas religiões de origem afro, e que vieram para o Brasil com os africanos, essas doutrinas praticam o que nós chamaríamos de manifestações mediúnicas, mas não obedecem às práticas e às propostas que a doutrina espírita oferece. Então, eles podem... Está caindo mesmo. Realmente deu uma queda aí na transmissão do seu Miguel Ângelo, mas enquanto isso eu já vou só dando aqui, aproveitando, dando o parabéns, né, enquanto a presença dos espíritos e manifestar e oferecer passividade a esses mesmos espíritos, então se coloquem. Voltou, agora voltou novamente, só tinha dado uma caída aí, mas agora retornou. Eu agora, nesse momento, eu vou só dar os parabéns aqui aos aniversariantes do dia, são 19h45, vamos aí a parabéns à Ariana. Tá oscilando, né, seu Miguel? Tá dando uma oscilada aí. Aí deixa eu só dar os parabéns aqui, seu Miguel, só um minutinho, só por gentileza. A Ariane Marini Márcio, parabéns pelo dia. Cristina Vieira Dino, a Márcia Almeida, também a Paula Nogueira, a Ana Maria Barros, Francisca Proença, Ronaldo Couto e a Cristina Vieira Dino. Tá bom? A todos vocês, parabéns por mais esse novo dia. Obrigado de coração pelo carinho e que o ano que vem possamos estar aqui cumprimentando-los novamente por mais um novo dia. Seu Miguel Ângelo, o senhor está falando aí sobre a questão, então, dos que praticam, né? Que recebem ouvir da doutrina espírita, que recebem, se todos ou não, que praticam a doutrina espírita, eles veem ou recebem os espíritos, então fique à vontade. Bem, então nós vamos... Por causa da oscilação. Isso, nós vamos repetir a resposta. Então, aqueles que veem os espíritos são os médiuns videntes. Está caindo aí. Está caindo. Infelizmente está tendo essa queda aí, né? Os psicofônicos, aqueles que falam o que os espíritos estão transmitindo com o pensamento. Para ter estas faculdades, não é necessário ser espírita, porque nós vemos essas faculdades se manifestarem em outras religiões, em outras filosofias, que não somente no espiritismo. Isto porque se trata a comunicação dos espíritos com nós, os homens encarnados na Terra, se trata de uma lei natural. Entendi. Infelizmente, está dando uma queda de se manifestando através de psicografia. Eu acho que eu estou oscilando aqui agora nesse momento, viu, Geraldo, na minha região. Ora entra o 4G, ora entra o Wi-Fi. Então eu estou percebendo essa oscilação. Mas, exatamente. Não, mas eu aguardo você me dar a posição para que eu possa continuar a me manifestar. Na verdade, até o vídeo, a imagem do senhor está meio tremida, está bem oscilada mesmo. Você entendeu? Não tá nítida. Eu vou até remover aqui só para me ver uma coisa. Remover e adicionar. Olha, a sua imagem está como se... Geraldo, eu estou com o meu computador ligado também. Né? Entendi. Mas agora, então, aproveita nessa questão aqui, ó. Nem todo mundo, vamos ver se dá para o senhor conseguir responder. Nem todo mundo foi alguém
ilustre, ou às vezes as pessoas pensam, né, eu fui uma pessoa ilustre, será que eu fui uma pessoa importante, né, um famoso, alguma coisa assim da história, na época passada, né, antes de me reencarnar e tal, aí porque muitas pessoas às vezes vão procurar, né, seu Miguel Ângelo, como é aquele negócio para ver atraso, né? Regressão de memória. Isso, a regressão de memória, para querer ver, que até inclusive eu me lembro muito bem que o senhor orientou que não é uma grande coisa, né, fazer essa procura, né? Sim. Aí, tá. Todos, uma maioria foi alguma pessoa ilustre na reencarnação passada ou de repente não? Certamente que não, né, Geraldo? Porque não haveria tantas personalidades ilustres no mundo para comportar tantas pessoas que se dizem terem sido ilustres, né? Na realidade, isso passa um pouco de uma ponta de orgulho, né, de vaidade, de querer ter sido ilustre na outra encarnação. Porque se fosse muito ilustre na outra encarnação, certamente teria projeção nesta também, né? Olha, tá tendo as quedas aí, ó. Tá tendo essa queda aí que os Frank chato. São méritos de quem as tem. Agora, é lógico que numa reencarnação, muitas vezes nós podemos voltar bloqueados em alguma faculdade muito expressiva que nós tínhamos na vida passada. E essa faculdade pode voltar bloqueada nesta vida, para que nós venhamos a ver outras potencialidades da nossa própria alma, do nosso próprio espírito. E alguém ilustre é alguma coisa que não diz muito respeito a uma realidade, né? Porque nós estamos, evidentemente, numa situação bem diferente daquilo que nós gostaríamos, especialmente aqueles, né, que se imaginam pessoas importantes. O Chico Xavier tem uma história muito interessante sobre isso. Certa feita ele foi procurado por uma senhora, e esta senhora disse a ele: olha, Chico, na época do cristianismo primitivo, que foi nos 3 primeiros séculos depois de Jesus, eu fui uma cristã que fui perseguida pelo Império Romano, fui presa, fui levada à arena, e ali eu fui sacrificada por feras. Um leão me atacou e provocou a minha morte. Então eu fui uma cristã que foi mártir no Coliseu de Roma. E aí perguntou para o Chico, né? Chico, e você quem foi? Ele disse assim: minha irmã, eu fui a pulga do leão. Então, é uma maneira de se expressar com humildade verdadeira, né? E não querer se enaltecer. Você falava ainda há pouco a respeito da humildade, não é isso, Geraldo? Isso. Então nós temos que lembrar de Jesus, quando ele dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que não têm o espírito de nobreza, o espírito de arrogância, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, esse estado de consciência que nos coloca numa posição de espíritos elevados, de espíritos superiores, quando já tivermos superado as nossas dificuldades, os nossos vícios morais, e tivermos angariado o maior grau de virtudes que dizem respeito ao bem, que dizem respeito ao amor ao próximo. Então, esses sim serão ilustres. E para a hierarquia espiritual, não importa o que a pessoa foi, importa... Tá tendo esse probleminha de queda, né? Hoje a transmissão do seu Miguel, e vamos lá, nós conseguimos, pelo bem que nós fizemos, não será pelos cargos que nós tenhamos ocupado, não será pela projeção social que nós venhamos a ter, não será pelo dinheiro que nós, porventura, tenhamos com fartura na terra. Então, o nosso passaporte para o mundo espiritual superior é o bem que nós tenhamos feito. Amado ao próximo, amado a Deus como a nós mesmos. Caso isso não seja
uma realização, nós voltaremos para aprender como fazer. E estamos retornando muitas vezes, porque as virtudes são conquistadas lentamente, porque nos custam, são muito difíceis. Todo mundo que disser que alcançou uma virtude, isso estará equivocado. Porque tudo é Está oscilando ainda bastante a transmissão hoje do seu Miguel Ângelo. Aí, coisa... Infelizmente, estamos com esse... Opa, vou então colocar ele aqui, ó. Tá caindo, né? Hoje nós estamos apanhando, hein, Geraldo? Tira ele daqui, peraí só um minuto. Pronto. Agora a imagem voltou campeã. Maravilha agora. Então, estamos levando uma surra da tecnologia hoje, né? Hoje nós estamos. Mas agora a imagem ficou maravilhosa agora. Muito bem. Tá bom. Embaçada. Agora tem a imagem. E saiba que eu estou no 4G, não estou nem no Wi-Fi em casa. Olha só. Caramba. Mas é o sinal, né? Não é responsabilidade nossa, né? Uma coisa, às vezes o momento é bom, às vezes o 4G é bom, às vezes o 3G é melhor do que o 4 e o 5 e assim vai. Hoje a gente também nem sabe, na verdade, qual que é o bom, né? Essa é a realidade. Exato. Né? Mas, o seu Miguel, para finalizar, eu gostaria de... caiu de novo, aí. Caiu de novo. São 19h56, caiu novamente. E estava tão bom, ó. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2023. Hoje estamos aqui, né, finalizando já o programa aí com o seu Miguel Ângelo. Voltou novamente agora. Agora voltou aqui. Seu Miguel, vamos ver se dá para o senhor pelo menos fazer uma última pergunta que eu tenho aqui para o senhor hoje, né, de hoje pelo menos, inclusive o senhor nem está sabendo, que é sobre animismo. Sim. É uma pergunta que ficou, inclusive, da outra vez que não deu tempo de perguntar. O que é animismo? Bom, vamos ver agora se vai dar para ele responder, né? Ou qualquer coisa, vamos deixar para um próximo programa. Porque está caindo, né? Ele está oscilando, está caindo. Vamos ver se... Uma comunicação com os espíritos. Então, eles fazem uma comunicação como se fosse um espírito e, na realidade, aquela comunicação é do próprio médium, é da sua alma, é do seu pensamento, é do seu conhecimento. Então, aquele que está nessa situação, ele está promovendo um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. Então, na doutrina espírita, animismo e mediunidade são polos opostos de uma expressão do pensamento. Seu Miguel Ângelo, só um minutinho, só por gentileza. Eu vou deixar para o senhor responder essa pergunta, seu Miguel, na próxima semana, se assim, logicamente, o senhor também estiver disponível, porque está oscilando demais e o início mesmo da sua resposta não foi possível, porque o senhor sumiu da imagem e tal, e para ficar uma resposta... vamos dizer assim, vaga, fica chato sem os ouvintes realmente terem a certeza do que o senhor estava falando. Então, eu só peço agora, no final, são 19h58, para o senhor, já para a gente deixar para essa pergunta sobre o animismo na próxima semana. Olha, tá vendo? O senhor está entrando e está continuando aqui. Então, o senhor Miguel Ângelo pediu para não cair novamente seu sinal. Essa pergunta sobre animismo eu vou fazer na próxima vez, porque o senhor começou a responder e caiu novamente. Tá bem. E eu aqui também não consegui ouvir o início da sua resposta. E é um assunto importante e interessante, principalmente quando a população faz a pergunta. Então, agora eu gostaria de, aproveitando já, e se com fé em Deus, na próxima semana estaremos com a internet bem melhor, né? E as suas palavras finais, a sua mensagem final, que todo mundo sempre espera aí, de alegria, positividade, seu Miguel Ângelo, agradecendo a sua participação novamente nessa terça-feira.
Bom, primeiramente eu que quero agradecer o convite que nos foi feito pelo Geraldo, tão gentilmente, estabelecendo para nós a oportunidade de aqui falarmos sobre a doutrina espírita. Aí caiu novamente. Tá uma oscilação incrível de... Pronto. Vamos ver se ele retorna, né? Vamos ver se... Olha, até o momento ainda não retornou. O bem e a melhoria da nossa convivência com o semelhante e no ambiente em que nós nos manifestamos. Portanto, a fé como crença de que Deus é a infinita bondade e a infinita misericórdia, deve ser aquela que norteie os nossos pensamentos no otimismo, na positividade, na crença e na convicção concreta de que amanhã sempre será melhor, porque todos nós caminhamos para a síntese do graças à bondade divina que nos deu o potencial para sermos melhores, nos deu inteligência e nos deu sentimentos. Portanto, façamos todo o esforço para mantermos o equilíbrio entre a inteligência e o bom sentimento. Porque, relembrando a... Infelizmente, o sinal hoje está deixando a desejar. Infelizmente, o sinal está oscilando demais, né? Infelizmente, vamos ver se ele consegue ainda voltar para... Vamos ver se ele consegue. Não conectado. Vamos ver se ele consegue. Infelizmente, até o finalzinho da sua palavra foi cortado, foi sumido, sumiu a imagem, tudo do senhor. Mas, seu Miguel Ângelo, eu agradeço de coração. E assim, se Deus nos permitir, tanto eu como o senhor estarmos aqui na terça-feira que vem para poder conversar e falar mais sobre a doutrina espírita e responder às diversas centenas de perguntas aí da população, onde que realmente, a cada dia que passa, mais e mais pessoas aderem e simpatizantes da doutrina espírita. Agradeço de coração, seu Miguel Ângelo, só vou esperar só o senhor retornar, são 20h02, aguardando o senhor só retornar para o senhor pelo menos dar um tchau, né? Pelo menos dar um tchau aí, porque ó, vai e volta, vai e volta. Então, antes de o senhor sumir de novo, dê uma boa noite, seu Miguel Ângelo. Então, o nosso boa noite a todos, que Jesus esteja conosco, que Deus nos envolva com a tua infinita misericórdia e que nós possamos saber receber as bênçãos dos céus, sob quaisquer formas que elas compareçam em nossas vidas, porque Deus nunca erra e Ele está sempre fazendo o melhor por todos nós. Gente, muito obrigado pela participação, seu Miguel Ângelo, não tenho nem sei como lhe agradecer. Fiquem com Deus, porque com Deus eu estou. E não esqueçam, atrás sempre vem gente. Tchau, gente. Tchau, seu Miguel. Fique com Deus, meu querido. Obrigado. Até terça-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. E como Deus não tem dupla personalidade, Ele quer. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.